nosso segundo react do Cirão vai ser dedicado a ele, o pior presidente da história do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui uma cena, para quem não viu, é uma cena algo escabrosa, é meio nojenta, é uma palavra dura, mas vocês vão ver. Portanto, se tiver criança na sala e você quer que elas tenham uma boa educação, não é bom mantê-las agora aí. Roda, diretor, vamos ver essa cena. Veja o cidadão com as pernas abertas, com a perna cheia de farofa, roendo a comida ali e tal, todo empacotado, com um colete à prova de bala ali e tal. E isso você pensa que o Bolsonaro está, sei lá, numa feirinha, fazendo uma comida e tal. Isso é o que ele quer que você pensa. Do lado dele aí, a gente tem fotografia disso, está todo um aparato de televisão, de câmera, e um diretor, que é o tal do Carluxo, filho dele, que é o cara que se mete a marqueteiro e tal, dizendo faça assim, faça assado e tal. Agora, é muito mais grave do que a falta de decoro, do que a falta de compostura. Presidente de uma das maiores democracias do mundo, não é, se apresenta desse jeito. Mas é mais grave. Sabe o que ele está pretendendo com isso? Ele está pretendendo parecer que é simples, parecer que é popular, parecer que é do povo. Ô Bolsonaro, eu venho do povo. Meu pai e a minha mãe passaram fome. Eu fui educado no interior do Ceará, em Sobral, e eu conheço bem de perto a vida do nosso povo. O nosso povo é simples, mas não é metido a porco, não. O nosso povo tem modos na mesa. O nosso povo, sabe, se comporta. O nosso povo procura dar lições de higiene, né, de organização, da refeição entre nós, do povo. É quase sempre, quando é possível, um ritual. Eu lembro bem de um verso do Ednardo, pai na cabeceira. Né? Então, quando podem, as famílias do povo fazem assim, uma refeição ritual. Que vexame, que vergonha. É isso aí. Né? Absoluta fake news a partir de todo e qualquer gesto que queira fazer. Mas hoje, como eu estou dedicado a debater, ô Bolsonaro, eu quero debater com você. Pode ser na TV Brasil, que você manda nela, pode ser na Jovem Pan, escolha aí o mediador que você quiser. Agora, se você não debater, eu vou ter que ficar fazendo esses react aqui, ou tive aqui uma ideia que me deu, porque eu vou mostrar para vocês, né? Eu estou pensando em pedir permissão para ir lá no Cercadinho. Quem sabe, se você me receber no Cercadinho, a gente possa trocar umas ideias sobre desemprego, sobre a inflação, o que está causando a inflação, o que está causando o excesso de mortes de Covid no Brasil, vacina ou não vacina, essas maluquices que você tem feito e que tem causado muito mal ao nosso povo brasileiro. Sabe, eu estou pensando num dia desse, eu vou baixar aí nesse Cercadinho. Mas vocês vão ver, né, que mesmo nesses ambientes completamente controlados, como ele faz, o tal Cercadinho, ou nas entrevistas nos rádios que ele considera amigo, como ele deu na Jovem Pan, vocês vão ver que ele não para de mentir e de falar absurdos. Até porque, quando ele é confrontado, ele não sabe o que dizer. Eu vou mostrar um exemplo. Na semana passada, uma garota muito corajosa foi nesse tal Cercadinho, que ele reúne os fanáticos dele lá, e falou umas verdades que a gente precisa olhar e saborear, porque eu vi ali a rebeldia da juventude brasileira, essa rebeldia que eu cultivo, não uma rebeldia sem causa, vocês vão ver, né? Mas as expressões das verdades simples que a jovem falou deixaram o Bolsonaro completamente sem ação. Presta atenção aí, solta o vídeo, diretor. Presidente, posso falar um verso bíblico para o senhor? É aquele verso que você diz que gosta muito, e eu também, é um dos meus favoritos, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para aí, diretor, para aí. Olha a abordagem da moça, da jovem. A moça começa dizendo presidente, ou seja, de forma muito delicada, educada, né, respeitosa, pede ao presidente permissão para reproduzir para ele um verso, que na verdade é uma expressão da Bíblia, não é? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ela já ouviu o Bolsonaro falando muitas vezes isso. Portanto, veja com que delicadeza, com que altitude, com que fé ela se dirige ao presidente da nação. Eu não sei nem se pela simpatia, ela não é uma ex-eleitora desses tantos dos nossos irmãos e irmãs que foram enganados pela mensagem moralizante, pela mensagem de modernização econômica com a qual o Bolsonaro nos enganou, não é, em cima da tragédia econômica, social e de corrupção generalizadas que o PT produziu. Mas segue aí para vocês verem, olha que episódio interessante, como o povo brasileiro está se levantando. Roda, diretor.
E a verdade é Jesus, a verdade é justiça, a verdade é honestidade. E sabendo disso, dá para considerar que o senhor é uma farsa. Para. Vocês ouviram todos? Conhecereis a verdade vos libertará, a verdade é Jesus, a verdade é a justiça, a verdade é a sinceridade, estou eu completando aqui. E no sentido disso, o senhor presidente é uma farsa. Olha com que simplicidade, com que contundência, mas com que coragem essa jovem brasileira, não é, expressou aquilo que é o sentimento da esmagadora maioria de todos nós. Bolsonaro, você é uma farsa. Segue adiante. Por um acaso. Sabia quem falou isso? Eu vim questionar o senhor. Eu vim questionar o Você usa a senhor. palavra Bíblia me questionar aqui? Sim, aquele que crê na Bíblia também questiona. Presidente, mas o senhor não é o portão? Mas aqui na fila tinha que ser, né? Vai fugir da pergunta, presidente? Não, agora é minha vez. Para. Vai fugir da pergunta, presidente? Aí ele alega que ela mencionou a Bíblia e que não poderia dar sequência às coisas. E vejam a perplexidade do Bolsonaro com a coragem da garota. Vocês viram? A propósito, essa garota se chama Hadassa, eu não sei se é a Radassa ou Hadassa, porque começa com H, Gomes. Não, ela não tem nenhum parentesco comigo. Mas a gente até que é muito parecido na rebeldia. Mas olha, depois desse episódio, a Hadassa gravou mais um vídeo, porque ficaram aí prejudicando a moça, perseguindo a moça, querendo desqualificar a opinião dela. E eu acho que é muito bom que a gente dê voz à Hadassa mais uma vez, porque vale a pena ver o que ela gravou depois do que ela passou ali de constrangimento, mas de ver um presidente acovardado fugindo de uma pergunta simples, direta e irrespondível. Eu fiz alguma coisa de errado, porque vandalizei algo, porque eu atentei contra a segurança do presidente? Não veio mais palavras da alvorada, porque o presidente não aguenta a crítica. Na hora que os seguranças quiseram pegar no celular da minha mão, ele fez assim pro segurança. Para. Os seguranças quiseram pegar o celular da minha mão. Olha o que é que nós estamos vendo aqui. O Bolsonaro mandou cortar a moça. Veja, isso feito com uma menina, né? Não é, com todo o respeito, uma menina que está começando a vida, a quem o presidente até poderia reagir com alguma indignação, se ele tivesse, mas jamais poderia fazer esse gesto covarde, fugidio, de fugitivo frouxo que fez. Continua aí. Oi, presidente, não é o senhor a favor da liberdade de expressão? Só quando é para elogiar, né? Só quando convém. Então o senhor é a favor da liberdade de expressão só quando é para elogiar. Essa menina é muito inteligente. Veja, liberdade de expressão é uma franquia democrática que serve exatamente para o oposto. É para que aqueles que não têm concordância conosco tenham o direito de se expressar também, não é? Diz a Constituição, sem armas, mas o Bolsonaro, nós vamos ver já, faz também a apologia das armas. E é isso que ele demonstrou agora. O senhor não é Deus, presidente! Hadassa, parabéns pela coragem, criatividade e ousadia. E que os mais jovens sigam seu exemplo e ajudem a gente a desmascarar de uma vez por todas esse farsante e todos os outros farsantes que infernizam a vida pública e a política, especialmente, que está desmoralizada no Brasil. Na última live do Bolsonaro, você sabe, ele faz toda quinta-feira, e ali é o paraíso da mentira, da enganação, e agora veja o que ele diz sobre o fato de estar aumentando muito a quantidade de armas no meio da população civil brasileira. Então, curiosidade aqui. Duas matérias praticamente na mesma data. Primeiro, importação, porte e registro de armas de... Para aí um pouquinho. Até a arma que o Bolsonaro está facilitando, ele prefere financiar grupos estrangeiros. Existe uma indústria de armas no Brasil, não vou falar o nome aqui para não parecer comercial, mas ele aumentou explosivamente a quantidade de armas importadas e todo mundo sabe que o lobby, a corrupção, a propina é que acabam explicando isso. Como é que um país que produz armas, abre a importação de armas, gerando emprego lá fora? Mas o mais grave não é isso. Apenas eu queria destacar que assim como ele está fazendo com as armas, está fazendo no petróleo. Sabe por que a gasolina estourou de preço, o gás de cozinha papocou de preço? Bom, quem me acompanha aqui sabe. Estourou porque o Bolsonaro dolarizou,
paralisou as refinarias da Petrobras 1/3 e está importando volumosas quantidades de combustível vindo do estrangeiro em dólar, pagando com o centavo que está faltando no bolso do povo brasileiro, da dona de casa que não tem como pagar gás de cozinha, do motorista de aplicativo, não é, que está esfolado aí sem conseguir pagar gasolina, do caminhoneiro que está esfolado no diesel, não é, importando o diesel. Aumentou em mais de 300 a quantidade de importadores aqui no Brasil durante o governo Bolsonaro. Volto a esse assunto agora, mas vamos ver o negócio das armas. Sobre Bolsonaro. Sim, é verdade. Nós facilitamos, não, obviamente, indo além da lei, né, mas com portaria... Para. Nós facilitamos, não, obviamente, indo além da lei. Mentira. Mentira. Até o governo Bolsonaro, todas as armas e todas as munições eram vigiadas, monitoradas, não é, pelos serviços de inteligência do Exército Brasileiro. E o Bolsonaro revogou esses decretos. Hoje, as pessoas estão comprando arma e comprando munição e não tem mais rastreamento. E uma pergunta simples para a gente fazer: a quem interessa não ter a sua arma rastreada ou a munição rastreada? Ao tiro desportivo? Ao cidadão que tem uma casa no interior distante do sertão, do Brasil, do nosso campo, e que não tem um 90 para chamar a polícia, onde a gente pode compreender a relativização de uma posse em casa de arma? Não. Só interessa não ter rastreamento de armas e não ter rastreamento de munição às milícias, às facções criminosas. E é isso que está explodindo no Brasil, seu Bolsonaro. Segue adiante. A aquisição, porte e posse de arma de fogo, bem como a questão dos carros no Brasil. Então, conosco aqui, realmente disparou a quantidade de armas compradas legalmente aqui no Brasil. E, por outro lado, o Brasil registra também uma das menores taxas de homicídios. Para. Olha quando uma pessoa é desonesta. Parece para você que está ouvindo o Bolsonaro na live dele que o fato de ter aumentado a quantidade de armas seria causa da queda de homicídios. Isto é mentira. Isso é grosseira mentira. Quando você tem uma queda de homicídios em plena pandemia, talvez seja importante a gente ainda estudar muito, mas os especialistas estão dizendo que foi vamos dizer, o isolamento social, que foi as populações evitando circular. Como diminuiu a circulação das pessoas, diminuiu discretamente a quantidade de mortos. Mas tem outros fatores. Por exemplo, a Polícia de São Paulo passou a usar a câmera e caiu quase 80% a morte de pessoas a partir da utilização desse elemento tecnológico, não é, que dá transparência à ação da polícia. Mas o Bolsonaro, mentiroso do jeito que é, despudorado do jeito que é, quer associar uma coisa na outra. Sabe o que acontece com a posse de arma? Vocês não vão acreditar, mas, por favor, pesquisem no Google. O Bolsonaro, ele mesmo, é capitão do Exército, foi botado para fora do Exército, mas levou a arma do Exército. Pois bem, o Bolsonaro, esse daí, estava andando de motocicleta no Rio de Janeiro, com a armazona dele aqui na cintura, e foi assaltado. Tomaram a arma dele, o assaltante tomou a arma dele, ele não fez a menor reação, aliás, corretamente. Porque é um grande equívoco que o seu Bolsonaro dissemina, de que as pessoas devem reagir a assalto, porque o assaltante, ele tem um fator surpresa, ele é que escolhe a hora de abordar, ele pega a pessoa descuidada, e evidentemente o que você tem que fazer é se livrar o mais rápido possível daquela situação, perder os anéis, digamos assim, para não perder os dedos. Isso é o que se recomenda na melhor ciência, na criminalística mais moderna, enfim. Pois bem, essa arma do Bolsonaro, que o assaltante tomou dele, já deve ter sido usada para assaltar milhões de pessoas no Rio de Janeiro, porque faz muitos anos que essa arma foi tomada dele. É para isso que serve. A falta de qualquer bom senso, de qualquer autocrítica do Bolsonaro não parou aí. Deixa eu mostrar outro trecho da live dele aí. Solta, diretor. Há uma diferença enorme do nosso governo e anteriores. Eu sempre peço ao pessoal comparar os nossos homens de ponta, que são presidente de bancos, oficiais, de estatais e ministros, com aqueles que nos antecederam. Acredito que por causa disso, nós estamos resistindo aqui na questão da economia, o que nós sofremos por ocasião da pandemia. Alguns, culpam a gente de certos desajustes na economia. Mas isso que está acontecendo, uma inflação que foi alta, 10%, tá? Em especial em alimentos, em Para.
Eu, Ciro Gomes, culpo você, Bolsonaro, e o seu governo pelos desajustes trágicos que a economia brasileira está experimentando. Vamos tomar a inflação. Claro, houve uma pressão de preços lá fora, etc, etc, etc. Mas a inflação brasileira está entre as 3 maiores do mundo organizado. Por que a inflação, sendo um fenômeno importante que está acontecendo em função da sequência da pandemia, o desfazimento de cadeias produtivas, ela explodiu no Brasil? Anote aí, meu irmão. Porque o senhor Bolsonaro dolarizou os preços dos combustíveis. Porque o senhor Bolsonaro dolarizou o preço da energia elétrica, que é vinculado ao IGPM. Porque o senhor Bolsonaro não tem política agrícola nem de abastecimento. De maneira que quando a gente produz aqui e exporta para o estrangeiro para ganhar em dólar, a gente deixa o mercado brasileiro desabastecido e a carne explodiu de preço, o feijão explodiu de preço, o arroz explodiu de preço. E o Bolsonaro que quer fazer de conta que é um ombudsman do governo. Sabe como é um ombudsman? É aquele cara que critica a sua própria organização. Então veja, Bolsonaro, nem só não é verdade, não é que você não é o responsável pelo desastre econômico, como a mais grosseira mentira sua, Bolsonaro, é dizer que o seu governo, em comparação com outros, está tratando com decência os órgãos públicos. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar Franco. O presidente da Caixa Econômica Federal era um integrante da Caixa Econômica Federal. Você botou um banqueiro que está fazendo o jogo de leve trás dos interesses dos banqueiros. O Itamar botou um presidente do Banco do Brasil, um funcionário de carreira do Banco do Brasil. Eu era ministro da Fazenda. Você botou um cara, Bolsonaro, que entregou 3 bilhões de reais dos ativos do Banco do Brasil por pouco mais de 300 milhões de reais para o BTG, que, aliás, dá as cartas em tudo. O BTG joga no jogo do Bolsonaro e paga o jantar do Lula com o álcool. Mas vai chegar o react do Lula proximamente. Por enquanto, fica aí mais esse exame. Agora, vamos olhar uma outra ocasião. Quero debater, Bolsonaro. Queria que você pudesse responder aqui o que eu estou falando, que a sua política de preço da eletricidade, que a sua política de preço da Petrobras é que explodir a inflação no Brasil, que a sua incapacidade de organizar uma política de abastecimento, de armazenamento, de distribuição de alimentos, é que fez os alimentos explodirem no Brasil, fora os problemas internacionais. Mas você deu também uma entrevista na Jovem Pan falando sobre economia. A Jovem Pan, você sabe, ele é um lugar que tem ali uma certa predileção pelo Bolsonaro, mas ele continuou nessa entrevista uma série de desatinos e absurdos e mentiras. E ainda sai levantando suspeita, como se ele não fosse o presidente da República. Ele sai levantando suspeitas sobre os médicos, os gestores hospitalares, os secretários estaduais de saúde, os governadores. Bom, enfim, vamos ver o que ele disse. E aqui no Brasil tivemos um caso esquisito, né? Em média, quando uma pessoa se internava com uma doença qualquer, em UTI, ele recebia do governo federal R$1.000 pelo leito. E quando era com Covid, recebia R$2.000. Então, também houve muitas dessas internações que foram até diagnosticadas no momento com Covid para poder... Olha onde é que esse cidadão resolveu mentir. Quem é que manda na tabela do SUS? Quem é que nomeou essa anta criminosa chamada General Pazuello? Quem é que nomeou essa anta que faz vergonha à grande classe médica brasileira chamada Queiroga? Quem é que trocou de ministro não sei quantas vezes? Quem determina o preço de uma diária de UTI, Bolsonaro? Não é um alienígena, um ET que chegou de Marte, é você, Bolsonaro. E quem fiscaliza também é o SUS, o DataSUS. Tem toda uma estrutura de fiscalização e você ou tem certeza disso e nos aponta os culpados, os responsáveis e as punições, ou você é só o que você é mesmo, um irresponsável, mentiroso. Infelizmente, Bolsonaro, olha como é que eu tenho que me dirigir a um homem que é presidente do meu país. Aquele órgão de saúde do Estado ganhar um pouquinho mais. Então, isso aconteceu aqui também. Agora, isso daí, Ana Paula, o tempo vai mostrar para a gente isso daí. Nós já temos alguns dados da saúde aqui que deixam a gente realmente com outra ideia do que aconteceu nesse tempo todo. Ninguém nega o vírus, ninguém nega que o vírus matou muita gente, mas a maior parte das pessoas que faleceram, né, foi, no meu entender, com Covid, não de Covid. Esse é um irresponsável genocida mesmo. Escuta aqui uma coisa. Se no Brasil tivesse morrido a média, e tão somente a média
do que morreu em todos os países do mundo, vamos pegar, o mundo morreu X milhões de pessoas, divide por X milhões de habitantes. Nem é justo, porque o Brasil é muito mais rico do que a África, o Brasil é muito mais rico do que o leste da Europa, o Brasil, enfim, o Brasil tem condição. Mas vamos supor que a gente fique na média. Pois bem, se no Brasil tivesse morrido a média do que morreu no mundo, Bolsonaro, teriam morrido no Brasil algo ao redor de 230, 250 mil pessoas. A diferença, quase 400 mil brasileiros morreram, sabe por quê? Pelo negacionismo. Porque nós soubemos depois na CPI da Covid que o seu governo estava roubando nas vacinas, que recebeu 111 pedidos de registro de vacina, de compra de vacina, e você adiou e botou o Brasil no fim da fila, porque você arranjou confusão com a China e com a Índia, que produz os insumos da vacina, porque você abriu uma pinimba com o governador de São Paulo por pura politicagem, isso tudo, e agora você continua fazendo isso. Olha, nós todos vacinamos as nossas crianças contra coqueluche, difteria, tétano, que é a tríplice. O Brasil foi campeão mundial, eu ganhei prêmios aqui no Ceará como governador, porque erradicamos a paralisia infantil, a vacina da poliomielite. Todo mundo vacina todo mundo. E agora a única saída para a gente proteger o nosso povo é vacinar as crianças. Porque aí a gente interrompe a transmissão e salvamos vidas. Bolsonaro teve o desplante de dizer que morreram poucas crianças, morreram 1.700 crianças no Brasil. É só cada um de imaginar, eu fico imaginando se fosse o Gael, meu filho, eu ouvindo este irresponsável dizer esse tipo de coisa. Você vai pagar, Bolsonaro. Se não pagar aqui, Deus vai lhe cobrar. Me acusavam durante a campanha que eu seria um ditador, perseguiria negros, gays, mulheres, etc, aquelas coisas todas. E Para. Mas que injustiça, né, Bolsonaro? O Bolsonaro pirou, ele acha que nós todos somos idiotas e que nós não estamos vendo as coisas que aconteceram. Quer dizer, o Bolsonaro se proclama um verdadeiro democrata. Nenhum de nós nunca viu uma declaração preconceituosa do Bolsonaro, nunca fez piada racista, nunca fez piada homofóbica e machista e nunca praticou uma só ação democrática. Que cara de pau, seu Jair. Que cara de pau, senhor presidente. Exatamente o contrário aconteceu. Eu queria que, ao longo de 3 anos, alguém apontasse uma ação antidemocrática da minha parte. Uma só tentativa, né, de querer aí burlar, usar do poder que a gente tem para conseguir aí uma reeleição. Não, ninguém viu você juntando milhões de pessoas pela internet, todas as vezes que pode, insultando as instituições, acusando as urnas de serem fraudulentas, dizendo que a Preta Gil não tinha a criação, que o seu filho jamais poderia se relacionar com uma pessoa negra porque tinha sido educado. Enfim, que você não preferia ter um filho morto do que um filho gay. Ninguém viu isso. Eu vi, Bolsonaro. Está pensando que engana quem, ô panaca? Que vergonha, rapaz. Qual é a acusação contra mim? Que fake news eu tenho praticado aqui nas minhas mídias sociais? Não existe. Nós já vimos que o Bolsonaro não tem limite. O homem nunca fez fake news, os filhos não são profissionais da fake news, não tem um gabinete de ódio funcionando a partir de dentro do coisa, não tem inquérito do Supremo Tribunal. Ô, Bolsonaro, deixa de ser malaca, está todo mundo vendo. É muito constrangedor a gente ter que enfrentar isso. Eu quero debater, mas se você não vai debater, vai ter react do Cirão. Mas chega de Bolsonaro por hoje, mas eu não posso ir dormir sem trazer para vocês a cereja do bolo de hoje, do react do Cirão. Essa cereja merecia estar naquele programa Acredite Se Quiser, que fez muito sucesso na televisão. Essa só os mais velhos devem lembrar. Mas eu não vou dar spoiler. Veja aí e depois eu comento. Solta, diretor. E o que o senhor propõe para esse país que está tão empobrecido? Olha, a nossa proposta é focada na retomada do crescimento econômico. E aí tem que traduzir para as pessoas. O que isso significa? A volta do emprego, crescimento do emprego, tá? Aumento de salários com o tempo com o crescimento econômico. Agora, existe uma série de caminhos para que você atinja esse objetivo. Tem as propostas desses dois extremos, são mais ou menos no seguinte sentido. Pedem ao povo brasileiro que dê um cheque em branco, para que gastem como quiserem. Tá? Isso, com mágica, o Brasil vai sair da crise. Na verdade, a gente sabe
que isso já não deu certo lá em 2014 e 2016. O país vai cair numa profunda recessão, né, se essa proposta que se é apresentado pelo Lula, que simplesmente vai começar a cair picanha do céu, cerveja sair, jorrar das fontes, e as pessoas sabem, as pessoas não são burras. Os brasileiros são inteligentes, eles sabem que propostas... Para. Essa parte eu preciso dizer. Ô, Sérgio Moro, as pessoas não são burras, as pessoas são inteligentes. Segue adiante, diretor. Tem que ter algum sentido. Mas, ministro, mas qual é a sua proposta visando a pobreza? Mas ministro, qual é a sua proposta, ministro? Eu já tinha perguntado, o senhor falou, enrolou, foi por aqui, foi para lá, tirou rasteira de com força no canto, disse que era bom, era ser melhor ser bonito e rico do que ser pobre e feio e tal. E aí, como é isso aí? Vamos lá, Mitre, fala aí. Lembra aquela frase antiga, vamos fazer o bolo crescer para depois dividir. É o crescimento econômico. Claro, o crescimento econômico é ótimo quando vier. Primeiro, mas enquanto não vem? A gente precisa ter propostas de crescimento econômico, investir na educação pública, que são as soluções médio e longo prazo. Não vamos enganar ninguém, que só crescendo o país resolve esse problema definitivo. Concomitantemente, isso que eu já falei publicamente, essa é a minha pergunta. A proposta que foi construída em conversa com grandes especialistas do Brasil no combate à pobreza, é criar uma governança específica, eu estou chamando de Força Tarefa Nacional de Erradicação da Pobreza. Para. Como é? Força Tarefa de Erradicação da Miséria. Aqui no Ceará, no interior, tu vai dizer, que diabo é isso, macho? O que diabo é uma força-tarefa? Ô, Sérgio Moro, o que erradica a pobreza é emprego, é salário, é aposentadoria, é moradia decente, é transporte qualificado, é saúde que preste, é educação que preste, sabe? É juro controlado para a pessoa poder acessar o crediário. Isso vai ser resolvido por uma força-tarefa? O nome dessa força-tarefa, Sérgio Moro, é governo. O nome da tarefa é Projeto Nacional de Desenvolvimento, mas esse bicho é um animal perigoso. Sai de perto que tu vai levar um coice. Vamos lá. Com o objetivo de focalizar as causas que acabam prendendo as pessoas na armadilha da pobreza. Para. Dá uma voltada aí, por favor, diretor, na cara do Mitre. O Mitre é um grande jornalista brasileiro, conhece tudo da vida brasileira, conhece os políticos todos, sua impostura, sua conversa mole e tal. Mostra o Mitre para mim aí. É inacreditável. Olha o Mitre perplexo, vendo a solução da lavoura... Volta. Tenha paciência. Sérgio Moro, vamos debater, Sérgio Moro. Vamos debater, a gente pode aprender muita coisa juntos. Eu vou te falar, por exemplo, que o consumo das famílias está colapsado, porque nós temos o pior desemprego, a pior informalidade e o colapso completo na renda do povo, porque o salário mínimo tem o menor poder de compra dos últimos 16 anos, e o crediário colapsou para 63 milhões e 700 mil pessoas. Sem consumo das famílias, não tem crescimento econômico. E o consumo das famílias vem de emprego, renda e crédito. Ou a gente faz uma política pública para resolver isso, ou está fora. Sérgio Moro, crescimento só vem se as empresas investirem. Hoje, no Brasil, o nível de endividamento das empresas leva 6 milhões das micro, pequenas e médias empresas brasileiras no Serasa, que é o lugar que é o SPC das empresas. Se a gente tomar 3 empregos por empresa, são 90 milhões de pessoas que estariam com seu emprego ameaçado. Sabe o que é desenvolvimento? É o governo estimular o investimento. Hoje, Sérgio Moro, está no menor volume da história. E investimento só vem com uma equação financeira que livre o país daqueles seus patrões que estão na especulação financeira. Sérgio Moro, você é um charlatão e eu vou tirar sua máscara.